Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, como sabemos, acabou o tabu. O Glorioso, que tinha vencido o Fluminense 8 vezes seguidas, perdeu ontem por 2-0 no Maracanã. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o jogo, falo também sobre o extracampo, que atrapalha muito o Botafogo em 2025. Pessoal, clássico vovô, o mais antigo do Brasil. É claro que em algum momento o Fluminense venceria o Botafogo. Eu só não esperava que em 2025 o Botafogo entrasse em campo com um time similar ao do adversário e com um treinador que ainda precisa se provar até o momento, está muito mal. Sob o comando do David Ancelotti, o Botafogo perdeu a invencibilidade que vinha desde 2020 contra o São Paulo, perdeu a invencibilidade que vinha desde 2022 contra o Fluminense, foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil para o Vasco, tem dificuldades para ganhar em casa, então o trabalho do David Ancelotti até aqui é, infelizmente, ruim. Só que, claro que ele não é o único culpado nesta temporada. John Textor, acionista majoritário, não conseguiu conduzir da melhor maneira a rede multiclubes. O Botafogo avançou bastante de 2022 até 2024, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e não deveria ter descido ao nível do Fluminense atual. Essa é a grande realidade. Não estou desrespeitando a outra instituição, estou falando sério. O Fluminense tem eleições em 2025, uma briga interna para saber se vai ser SAF, se não vai ser SAF, se o atual presidente vai ser CEO na SAF, qual o modelo da SAF, ainda estão discutindo isso no rival. Enquanto o Fluminense não caminha para ser SAF ou não consegue se organizar como um clube associativo, utilizando da melhor maneira, por exemplo, a base que é muito forte para resultado esportivo e posteriormente resultado financeiro, o Botafogo não deve estar no mesmo nível porque evoluiu após a implementação da SAF. Então, o Glorioso até poderia ter um revés no Maracanã, como eu disse, é clássico e o mais antigo do Brasil, mas tendo um time mais forte em campo, peças melhores no banco e jogando muito mais do que jogou. Ontem o que nós vimos foi um Botafogo muito fragilizado contra um Fluminense também fragilizado, que vinha de uma eliminação na Sul-Americana no meio da semana para um time mais fraco. O Lanús é mais fraco que o Fluminense. Só que aos 31 minutos do primeiro tempo, Vitinho perdeu um gol. No minuto seguinte, o Cano fez o primeiro do Fluminense e o jogo terminou 2-0. Então, problemas extracampo mexeram muito no ano do Botafogo. E não foi só problema de janeiro, fevereiro e março. Os problemas acompanharam o Botafogo durante o ano porque o Botafogo foi incompetente. Porque a gestão do Botafogo se enrolou. Porque na rede multiclubes o Botafogo foi prejudicado. E agora há uma disputa na justiça entre o John Textor, Igor, o Grupo Ares, pelo Botafogo. Só que o Botafogo está jogando futebol. Precisa se classificar para a Libertadores de 2026 para estar também na Copa do Brasil. São Paulo joga hoje. Pode chegar aos 38 pontos se vencer o Ceará no Morumbi pelo Brasileirão. Sem Copa do Brasil, sem Libertadores, o São Paulo vai brigar como por essa vaga no G6? O Botafogo poderia ter passado o Mirassol, não passou e tem um jogo a mais. O Botafogo poderia ter se distanciado um pouquinho do Bahia. Tem um jogo a mais, o Bahia ganhou do Palmeiras, 40-40 pontos. E o próximo jogo, às 21h30, quarta-feira, no Newton Santos, confronto direto, Botafogo e Bahia. O Botafogo vai ter organização, vai ter força para vencer o tricolor baiano dentro de casa, brigando por uma vaga agora no G6, porque a obrigação é vaga no G4. Só que o momento atual não nos dá uma noção de que o Botafogo vai conseguir entrar no G4. Já teve algumas oportunidades, mesmo com jogo a mais que o Mirassol, e não entrou. O que vai melhorar daqui até quarta-feira? Eu não estou falando isso para desmotivar. Eu estarei no estádio, como sempre estou. Mas o time precisa melhorar muito. E com o David Ancelotti hoje, eu não tenho essa certeza. Muita gente não tem. Espero que na conversa, 1, 2 treinos, ele consiga organizar muita coisa para o Botafogo vencer um adversário difícil. Pois bem, galera, ontem até gostei da escalação. Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita,
O Gabriel Silva, Gabriel Bahia, estreou bem com a nossa camisa, fez uma partida honesta na zaga pelo lado direito, o David Ricardo na zaga pelo lado esquerdo, o Marçal começou como titular na lateral esquerda. Tivemos Newton, Marlon Freitas e Savarino, Santiago Rodrigues, Cris Ramos e pelo lado esquerdo o Cuiabano mais adiantado. A partida era equilibrada, duas equipes, como eu já disse, fragilizadas em campo. Futebol também é detalhe. E o Botafogo, com o lançamento do Gabriel, a raspadinha de cabeça do Cris Ramos, chegou à área adversária. O Vitinho dominou muito bem, só que em determinado momento ele abriu um pouquinho com a bola. Ao invés de trazer um pouco a bola para dentro, como fez o Cuiabano contra o Grêmio, buscando a finalização. E aí o Fábio teve como fechar o ângulo. Perdeu o gol o Vitinho. No minuto seguinte, o Fluminense progrediu com bola e entrou na área do Botafogo, que não marcou na jogada, em outras jogadas também não, mas nessa saiu o gol. Então bate-rebate, David Ricardo dá o carrinho, Vitinho chuta pro alto, o goleiro não sai, o cano de cabeça, 1-0 pro Fluminense. Ali acabou o jogo. O Botafogo até teve uma outra jogada boa, com o Cuiabano pelo lado esquerdo, dando passe para o Vitinho, que deu o passe para trás, o Savarino finalizou, a bola desviou, mas foi a única grande chance após o Botafogo ter tomado o gol. E antes do gol do Fluminense, tivemos um bolão no travessão do Newton, chutou de fora com a parte interna do pé, bateu no travessão, mas não conseguimos abrir o placar. Veio a segunda etapa, o Botafogo nada fez. O Fluminense também pouco fazia, a vitória foi justa, o Fluminense foi mais organizado. Terceiro dia de trabalho do Zubeldia. Primeiro jogo do Fluminense sob o comando do novo treinador. Esses caras foram eliminados no meio da semana com o Renato Gaúcho no banco e ontem já tinha o Zubeldia no comando. Tudo muito rápido. E o Fluminense já foi mais organizado, principalmente sem bola, que o Botafogo, que nada fazia até os 15, 3 trocas. O David Ancelotti tentou colocando Santiago por dentro, ele que estava na direita, o Arthur entrou, o Savarino saiu. Tínhamos Matheus Martins, então, entrando na ponta esquerda, com o Cuiabano descendo para a lateral. Marçal saiu. E o Cris Ramos deu lugar ao Arthur Cabral. Do meio para frente, tínhamos Newton, Marlon Freitas e Santiago, Arthur Cabral e Matheus Martins. O que o Botafogo fez? Nada. Inoperante. Mais para frente, já perto do fim do jogo, Matheus Ponte no Vitinho, lateral por lateral, Kadir no Santiago. 4-4-2. Opa, 2 centroavantes, lança a bola para frente, um tenta segurar, o outro tenta em velocidade. Só que o Botafogo não conseguia sair jogando. O segundo gol do Fluminense, o Botafogo faz muita besteira. Tenta sair jogando de pé em pé, não tinha como. O Fluminense estava marcando em cima, 44 praticamente da segunda etapa, e o Botafogo tendo que tentar o chutão, não tinha o que fazer. Só que o Cuiabano já tentou um chutão de forma tardia. E o Arthur Cabral não conseguiu chegar à bola. O Ignacio tinha entrado no lugar do Thiago Silva, fez antecipação e o Botafogo estava saindo de maneira desordenada. David Ricardo, zagueiro, estava bem adiantado marcando o Martinelli, volante do Fluminense. Tomou o giro, o Martinelli deu o passe no vazio onde deveria ter um zagueiro. Só que o David Ricardo estava marcando o Martinelli. Ali não tinha zagueiro, tinha o Lima, jogador do Fluminense. Marlon Freitas chega depois na cobertura. Dentro da área, galera, a partida do Marlon foi muito ruim, não gostei. Mas dentro da área, jogador com a bola grudada no pé, se tiver um pouco de qualidade, consegue desenvolver a jogada 1 contra 1, mano a mano com aquele espaço todo, vai ameaçar, vai cortar para dentro, se tiver a perna esquerda boa também, finaliza. Foi o caso do Lima ontem. Tava no mano a mano dentro da área, se o Marlon encosta nele é pênalti, se chega mais para trás vai para dentro do gol, se chega mais para frente é capaz de tomar o drible antes. Gol do Fluminense, 2-0, e o David Ancelotti não conseguiu alterações que pudessem mudar o panorama da partida. A escalação no início achei interessante, o primeiro tempo do Botafogo nem era tão ruim assim, mas depois do gol do Fluminense, infelizmente, o jogo praticamente acabou. O momento é delicado. Não acredito em uma intervenção da gestão que está preocupada com várias coisas além do campo, porque assim rolou, e eu espero sinceramente que o Botafogo se classifique para a Libertadores, para estar na Copa do Brasil, para manter visibilidade, gerar receita e ter um time mais forte e mais bem treinado em 2026. O ano não acabou. O Botafogo precisa ganhar jogos
pontuar para que o ano de 2026 não acabe. Eu já falei isso aqui. Se 2025 acabar agora, 2026 também acaba, porque lá o Botafogo só terá estadual, sul-americano e campeonato brasileiro. Não pode ser assim para um time que chegou ao nível que chegou. A exigência também é alta. O Botafogo é gigante, precisa ser protagonista, chegou ao protagonismo, ganhou títulos e no ano seguinte caiu bruscamente em todos os sentidos. Precisa melhorar novamente. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!